como se fosse o próprio Deus. Onde aquelas pessoas que ali estão se intitulam como o próprio Deus. Irmãos, isso é pecado, isso é blasfêmia, isso está errado. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, disse Jesus. O homem, irmão, não passa do que ele é, homem, carne e osso. Mas hoje estão fazendo uma religião que não tem nada a ver com a Bíblia e que está deificando o homem, está tornando o homem Deus. Só que o homem não é Deus, o homem não é nada. Isaías e o próprio Davi no livro de Salmos nos faz refletir sobre isso. Conta os dias da tua vida, conta quantos são os anos, de forma que você alcance o coração sábio. Ensina-nos a citação mais precisa, a contar os nossos dias, de forma a alcançarmos corações sábios. Porque, querido, eu e você somos mortais, mas Deus é eterno. Eu e você pereceremos, mas Deus, Ele é para sempre. Pelo que, irmãos, todos nós devemos buscar a Deus e não colocarmos coisas no lugar de Deus. Podemos colocar uma pessoa no lugar de Deus, isso é um ídolo. Podemos colocar muitas coisas, um trabalho no lugar de Deus, isso é um ídolo. Podemos colocar muitas coisas no lugar de Deus, o músico favorito, isso é um ídolo. Podemos colocar muitas coisas no lugar de Deus, então temos que ter cuidado com nossa prática de colocarmos ídolos em nosso próprio coração. Nós, querido, nós precisamos aprender a conhecer a Deus e não manipular a Deus e nem a fé. Veja, Acabe estava obstinado em seu coração. Ele usou a religião para conseguir, para ter o aval, teoricamente. Eu digo teoricamente porque aqueles profetas estavam falando, não era Deus falando, eles estavam falando por eles mesmos. E Acabe, ele diz assim: olha, eu trouxe aqui, são 400, está vendo 400? São 400 caboclos, 400 profetas, 400 servos de Jeová, que vão profetizar nessa hora e vai dizer que está tudo certo. E todos dizendo, tudo certo. É benção, pode fazer que é benção. Segue teu caminho que é isso mesmo. Só que entra um problema aí nessa história. O problema é que Josafá percebe que havia alguma coisa errada naquelas profecias. Estava muito fácil. Tem alguma coisa errada. E ele pergunta se não tem mais nenhum profeta, nenhum que a gente possa consultar. Aí Acabe diz: olha só, tem um, mas esse é brabo. Ele é Micaías, filho de Ilá. Esse eu não gosto dele não. Esse eu aborreço, eu não gosto. Esse não serve não. Esse é brabo, hein? Por quê? Porque ele não profetiza de mim o que é bom, só o que é mal. Toda vez que esse cara vem falar, vem marreta na meu quino. Toda vez ele me repreende. Óbvio, Acabe era totalmente repreensível. Não espera um homem repreensível ser elogiado por Deus, porque ele não vai ser. Aí Josafá: não fala isso. Traz ele aqui. Aí Acabe manda o mensageiro, vai lá, manda trazer Micaías. E o mensageiro vai lá, vai buscar Micaías, e ele dá um conselho, aquele bom conselho. Diz: olha, ele está te chamando, os profetas já profetizaram bênção, já falaram que está tudo bem. Rapaz, faz o seguinte, fala como eles disseram, hein? Fala como eles já falaram, porque a coisa vai ficar ruim pro seu lado, né, rapaz? Você está diante do rei, cara.
Micaías, ele responde então a isso: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu vou fazer. Eu não vou usar a minha boca para manipulação. Eu não vou aceitar ser manipulado por Acabe, por você ou por quem quer que seja. Eu não vou me vender, não vou vender meu dom, não vou vender meu chamado, não vou vender meu ministério em prol do teu interesse, para te agradar, para te fazer feliz, para te fazer risonho, para te contar que está tudo bem, para dizer que é isso mesmo. Eu não vou fazer isso. Ele não ia adaptar, irmãos, a mensagem conforme a situação, mas ele ia transmitir o que Deus mandasse. Irmãos, como nós precisamos de pessoas assim, que não adaptem a mensagem, que não olhem para a aparência, que não olhem assim, e vai desagradar. E não vou falar não que vai desagradar, vai chocar. Se é para chocar, que venha 50 mil volts, que choque mesmo de arrepiar o cabelo. Os homens volta e meia chocam a Deus, podem ser chocados um pouquinho por Deus também. Não há problema nenhum nisso. Podem receber um choque também. E oxalá nessa noite você receba uma carga poderosa de Jeová, chocando a sua vida à luz da palavra. Na primeira vez, Acabe pergunta: vem cá, vou subir a Ramote de Gileade? Vou vencer ou volto para casa? Micaías é tremendo, irmãos. A primeira pergunta ele vai responder exatamente como o rei queria ouvir. Sabe por quê? Ele está usando de ironia. Ironia que ficou clara. É como se ele dissesse: você não está obstinado, sujeito? Você não quer fazer isso mesmo? Você não quer fazer isso de qualquer jeito? Pois bem, vai lá, faz, vai dar tudo certo, vai ser beleza, ó, chuchu. Você não quer fazer isso mesmo? Você não quer meter o pé pela cabeça? Você não quer fazer isso que botou já no coração? Então vai lá e faz, pô. Está me consultando por quê? Quem quer saber a minha opinião? Faz o que tu quiser, pô. Foi bem irônico. E existem muitos homens e mulheres, sabe, irmãos? Muitas esposas e maridos, muitos filhos, muitos namorados, muitos crentes e religiosos que estão escutando exatamente isso de Deus. Você não quer meter as cabeças? Você está me consultando por quê? Você está me consultando se vale ou não vale a pena namorar essa pessoa? Vai lá, pô, namora. Já colocou isso no teu coração? Para que tu quer perguntar? Está me consultando se deve ou não deve sair da igreja? Faz o que você quiser, pô. Está me consultando se deve ou não deve ficar? Faz o que você quiser, pô. A cabeça é tua, a sentença é tua. E Deus está respondendo com ironia. Tem muita gente que a pessoa está obstinada. A pessoa não quer ouvir a verdade. Ela já até sabe a verdade. Acabe já até sabia que não era para ele. Mas não quer saber de Deus. Ele quer força. Ai, fala o que eu quero ouvir. Fala. Bom, eu fico ali. Vai lá. Vai dar tudo certo, ó. Chuchu, beleza. E é tremendo, porque Deus, quando o homem se endurece, quando o homem fica duro, sabe, obstinado, orgulhoso, prepotente, senhor de si mesmo, sabe tudo, Deus responde com ironia. Lá no livro de Jó, se você puder ir comigo no livro de Jó, capítulo 38, o pastor está até rindo. Capítulo 38,
Jó é um livro tremendo, livros tremendos. Jó 38 diz assim: depois disto o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras de conhecimento? Seja, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Aí Deus começa: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Me fala se você tem entendimento. Quem é que pôs as medidas na terra? Você sabe? Quem estendeu sobre o azul cordel? Onde estão fundadas as suas bases? Quem assentou a pedra angular? Quando as estrelas d'alva juntas cantavam alegremente e rejubilavam os filhos de Deus? Quem encerrou o mar com portas? E Deus começa e vai relatando acerca da sua maravilhosa criação para um Jó completamente arrogante, completamente confuso, completamente perdido em seus próprios raciocínios. E lá pelas tantas, lá no versículo 21, Deus fala assim, olha só o 19 antes: onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. Ao 21, tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Deus estava usando de ironia. Deus estava falando com Jó: olha, lá na criação, lá no começo, tu nem existias ainda. Tu quer me questionar? Tu quer saber mais do que eu? Tu acha que conhece tudo? Tu acha que conhece teu caminho todo? Tu acha que sabe tudo a respeito da tua vida? Tu acha que sabe tudo a respeito de viver? Tu acha que sabe tudo a respeito de fé? Tu acha que sabe tudo a respeito de tudo? Muito bem, começa a me responder aqui, fazer um questionáriozinho contigo. E lá pelas tantas Deus fala assim: com certeza você sabe a resposta, você já estava vivo naquela época, teus dias são longos como os meus. Com certeza você sabe. Querido, você que pretensamente pensa saber alguma coisa, você não sabe. Porque uma vaca branca e preta, comendo capim verde, bota leite branco. Como é que você quer saber a respeito da tua vida? Como é que você quer saber a respeito do teu próprio caminho e dizer que ele é certo? Você não sabe. Por que uma vaca branca e preta comendo capim verde bota leite branco? Você sabe? Não sabe, querido. Está por fora. Uma coisa tão simples, você está por fora. Você quer saber a série da tua vida? Você quer saber mais que o Todo-Poderoso? Você quer dizer para o Todo-Poderoso: Deus, você não sabe da minha vida não, quem sabe sou eu? Não, querido. Você está por fora. Você está obstinado e arrogante. E Deus vai te responder com ironia. Na primeira Deus vai dizer: tá bom, me responde, vamos lá. Você é chamado na Bíblia de Eolã, o Deus eterno, não é? De eternidade para Deus, não é? Antes que o mundo fosse mundo, já era Deus, não é? Então me responde. Deus é fantástico. Deus pega a gente no pulo do gato. Aí vem Acabe, diz assim: olha, não falei que ele não fala o que é bom a meu respeito? Acabe percebeu a ironia. Aí Micaías vai responder de uma segunda vez. E aí ele vai responder com muita seriedade. Muita seriedade a pergunta de Acabe. Ele vai relatar para Acabe aquilo que Deus mostrava a ele, aquilo que ele via e que era contrário ao que Acabe queria. Micaías diz a Acabe: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: eis que não tem um Senhor, um líder. Tornem cada um em paz para a sua casa. Em outras palavras, irmãos, Deus estava dizendo: desiste de fazer a guerra contra si. Você vai morrer nela. Desista.
não vá em frente. Não faça isso. Não insista nessa teimosia, Acabe, porque você não vai escapar. Veja que bacana, Deus estava mostrando. Aí Acabe, o que ele faz? Em vez de falar, não, Senhor, agora pegou pesado, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Senhor, eu desisto. Senhor, eu não vou mais não. O que ele faz? Ele vai insistir na teimosia. Ele vai insistir. E porque ele insiste na teimosia, ele fala, então eu vou contar a história toda. Vou contar a visão toda. Você quer saber da visão toda? Eu vou contar a visão toda. E ele começa a relatar a visão, aquilo que Deus lhe havia mostrado, o exército, o Senhor sentado no seu trono, todo o exército do céu, o espírito mau que aparece, que diz que vai enganar, que vai ser o espírito de engano na boca dos profetas. Ali, é claro, estamos falando aqui a vontade permissiva. Deus permite o mal como uma circunstância na nossa vida para despertar-nos do nosso mau caminho. Aprenda isso. Se nós insistirmos no nosso mau caminho e Deus não permitir o mal, Ele vai consentir com a nossa destruição final, e Deus não quer isso. Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer que ninguém pereça na sua presença. Deus não tem prazer que nem um ímpio, nem um homem, nem uma mulher, nem uma criança sequer se perca. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas às vezes, querido, a nossa obstinação, a nossa dureza está tanto que Deus tem que falar assim, eu vou permitir a adversidade, eu vou permitir um problema, eu vou permitir que o problema bata na sua porta, para que você acorde, porque eu já falei que tu está teimando, eu já disse que tu está insistindo, então só tem um jeito, eu vou permitir você quebrar a cara para ver se você acorda, porque está difícil de você entender, está difícil de você ouvir. Eu não quero o seu mal, quero o seu bem, quero a sua vida, quero você próspero, feliz e alegre. Mas quer insistir na burrada, então eu vou permitir um mal na sua vida, para que você entenda de uma vez por todas que eu sou o Senhor e não você. Que eu que sei para você o que é bom, não você sabe o que é bom para si mesmo. Nós precisamos entender isso. E Deus havia avisado pela primeira vez que Acabe não deveria subir contra a Síria. Acabe insiste na teimosia. Então Deus permite a Micaías ver tudo, saber tudo, conhecer tudo, a fim de que ele tivesse certeza da desaprovação de Deus. Querido, se ele tinha dúvida que aqueles profetas estavam falando da paz de Deus ou não, agora acabou a dúvida. Deus estava dizendo, é um espírito mau na minha parte que está enganando esses profetas para que eles falem aquilo que você quer ouvir. Esse texto ele é tremendo, porque ele nos revela duas coisas. Preste atenção, já estamos terminando. Esse texto nos revela que o inimigo, primeiro, nada pode fazer sem a permissão de Deus. O próprio inimigo presta obediência a Deus. Nosso inimigo nada pode fazer senão pela permissão de Deus. Ele tem que pedir a Deus, eu posso fazer? Eu posso fazer? Ele precisa pedir a permissão de Deus. E Deus concede a permissão quando a nossa vida não está no caminho certo de Deus. Mas até na permissão, Deus fala assim, tá bom, atribula, perturba, enche o saco dele, mas na vida dele tu não põe a mão. Na vida dele eu não te permito tocar. Na vida dele você não toca, porque a vida dele me pertence. Eu não te dou autoridade para tocar na vida dele. Você sabe o que o inimigo faz? Baixa a orelha que nem cachorro que levou um pé na poupança.
Sim, Senhor, eu vou obedecer. Ele não desobedece. Ele não vai além do que Deus estabelece. Muitas vezes nós dizemos, o inimigo está contra mim, mas nós não perguntamos por que ele está contra mim. Às vezes estamos debaixo da disciplina de Deus. E a Bíblia diz que Deus disciplina ao filho a quem ama. Se nós estamos sem disciplina, não somos filhos, somos bastardos. Mas porque somos filhos, o Pai nos trata com disciplina quando precisa. Quando precisa, puxa a orelha, puxa a orelha. Quando precisa dar chinelada, vem chinelada. Quando precisa, irmão, botar a gente no caminho estreito, para a gente entender que Ele é Deus, Ele vai botar a gente no caminho estreito. Mas sempre com um limite. Sempre com um limite. Sempre com um limite. Segundo ponto, aí isso nos enche de fé, não enche, irmãos? O inimigo que arrota caviar, o inimigo que diz que é poderoso, que faz e acontece, que arranca, que mata, que destrói, que faz cara feia, que faz grunhido e gemido, é o inimigo que diante do Senhor dos Exércitos faz assim. Pode falar assim. Oh, aleluia! Pode falar assim. Pode falar assim. Teu nome, Senhor. Senhor, eu vou fazer exatamente o que está dizendo. Deus maravilhoso. É o inimigo que dobra o joelho diante de Deus. É o inimigo que se curva diante dele. Isso nos enche de fé, não enche? Tem um limite. Mas há mais uma coisa que nos enche de fé nesse texto. Essa visão que Deus deu a Micaías revela, irmãos, um Deus que é pura misericórdia e bondade. Um Deus que é amor, como diz 1 João. Por quê, irmãos? Porque uma vez que Deus revelou tal coisa, a mentira acabou. Uma vez que Deus revelou tal coisa, a mentira foi desmascarada. E Acabe poderia ter desistido se quisesse de toda obstinação. Poderia ter sobrevivido se assim ele desejasse. Mesmo, irmãos, com tudo aquilo, com toda a razão, mesmo com tudo contra Acabe, mesmo debaixo do juízo de Deus, Deus ainda estava tendo um último momento de misericórdia, irmãos. Uma última oportunidade ele estava concedendo a Acabe. Se haver qualquer sombra de dúvida, essa revelação da parte de Deus teria acabado com ela. Deus estava mostrando claramente sua discordância, sua desaprovação com a intenção da vida, com a intenção de Acabe e com a sua vida. Deus está dizendo, eu não concordo. Eu estou desaprovando. Acabe estava diante da sua última oportunidade. E a última oportunidade, irmãos, essa última chance que Deus estava dando a ele, revela o amor e a bondade de Deus. Muitas chances haviam sido dadas. E Deus está dizendo, eu vou dar uma última chance. É radical. Você olha para isso e diz, meu Deus, o que Deus precisou fazer, o que Deus precisou fazer para mostrar a este homem que não estava concordando com a sua atitude. Irmãos, Deus, Ele é assim. Deus é radical no seu amor. Deus é radical na sua bondade. Deus é radical na sua misericórdia. Há sempre, irmãos, uma última oportunidade para cada coisa que a gente intenciona fazer nessa terra. Há sempre uma última oportunidade para cada coisa que a gente intenciona fazer contra a vontade de Deus nessa terra, melhor dizendo. Cada um de nós vai responder pessoalmente, irmão, se não aproveitar essa última oportunidade. Vai responder pessoalmente por sua própria obstinação.
contra Deus em cada área da vida, colhendo os frutos, quer nessa vida, quer no pós-vida. Deus, irmãos, Ele tem sempre uma última oportunidade. Veja, há pessoas que hoje reclamam do casamento que fizeram na desobediência. Hoje tem pessoas que dizem assim, porque eu fui casar, eu desobedeci. E Deus fala, não é para casar, as pessoas insistem em casa. Eu estou dando um exemplo de coisas humanas, tá, irmãos? Outras pessoas reclamam de tanta coisa. Assim também, irmãos. Assim como pessoas reclamam da última oportunidade que tiveram antes de cometer algo contra a vontade de Deus e hoje estão colhendo seus frutos. Porque Deus é justo e não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Assim também, hoje, nesse exato momento, existem aqueles que estão se queixando, que estão rangendo os dentes, até pela decisão que não fizeram quando estavam vivos. Há aqueles que estão dizendo assim, por que eu não dei ouvidos? Por que eu não escutei? Por que eu não prestei atenção? Por que eu não atendi o apelo? Por que eu não atendi o chamado? A Bíblia diz, irmãos, que Deus Ele é um Deus santo. Deus é um Deus moralmente santo. Deus é um Deus moralmente justo. Se há, irmãos, impunidade, há no mundo dos homens, não há impunidade no reino de Deus. Não há impunidade diante de Deus. Tudo que o homem planta, um dia o homem colherá. E Deus, irmãos, nos deu a Bíblia, nos deu sua palavra, para sabermos aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus não concorda, e a consequência dessas coisas, da insistência, da obstinação delas. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, lá no versículo de número 18, capítulo 1, versículo 18, que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela, irmãos. A ira de Deus é objeto de revelação. Deus é um Deus justo, é um Deus que não compactua com ele, não compactua com o pecado, não bate palma para o erro humano. A Bíblia nos tem revelado um céu, um lugar de gozo e paz indizíveis, onde Deus promete limpar dos olhos todas as lágrimas, onde não haverá choro, nem tristeza, nem morte, nem dor, porque todas as coisas terão sido passadas. Mas a Bíblia também nos revela que existe um lugar de tormento eterno, um lugar de perdição eterna, um lugar de sofrimento eterno, um local que a Bíblia chama de Hades, que a Bíblia chama de Sheol, um lugar que a Bíblia chama de inferno, um lugar de muito sofrimento, um lugar de separação eterna de Deus, um lugar que não foi criado para o homem, mas que o homem insiste em sua obstinação, em sua rebelião contra Deus, ir para este lugar por escolher não ouvir a voz de Deus, por escolher não atender o apelo de Deus, por escolher viver a sua vida de forma independente de Deus. Um local que Jesus falou, o próprio Jesus falou deste lugar. Um local que Jesus falou, quando ele diz, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Um local que Jesus falou que é um lugar de choro e de ranger de dentes.
um lugar de tristeza e de separação eterna de Deus. A Bíblia, irmãos, ela repetidamente revela o juízo de Deus sobre todo homem e toda mulher que vivem suas vidas sem ter a Cristo como Senhor e Salvador, de forma a terem seus nomes escritos no livro da vida. Deus, irmãos, tem no céu um santo livro, um livro onde tem o nome de todos aqueles que tiveram a vida lavada no sangue de Cristo Jesus, purificada no sangue de Cristo Jesus. Não são pessoas boas, irmãos. São pessoas que, muito pelo contrário, reconhecem que não são boas. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que caminham buscando cada vez mais abandonarem os vícios, abandonarem o pecado, abandonarem a sua própria vida humana, egocêntrica, e voltarem-se para Deus. Pessoas que escutaram um dia a palavra de Deus e que olharam para si e disseram: sou eu estou indo para esse lugar de tormento eterno, eu preciso ter um escape. Apocalipse, irmãos, o último livro da Bíblia, ele nos traz uma revelação tremenda. A palavra Apocalipse significa revelação, e Apocalipse capítulo 20 nos traz uma revelação tremenda